Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você ouviu um álbum do Drake e sentiu que era necessário? Não bom, não popular, mas necessário. Com aquela sensação de que alguma coisa mudou, de que o mundo do rap ficou diferente depois daquilo. Porque se você travou nessa resposta, você não tá sozinha. E é exatamente por isso que Iceman importa tanto. Não como mais um lançamento, não como mais um projeto para quebrar streaming, mas como um teste. O maior teste da carreira do Drake nos últimos anos. Esse vídeo não é sobre o hype do álbum, é sobre o que realmente está em jogo. Porque se Iceman errar, a conversa sobre o Drake muda de vez. E se acertar, muita gente vai ter que admitir coisas que não queria. Fica comigo até o final porque esse vídeo vai em uma direção que muita gente não quer ouvir. Artistically, was it fun to see? Now, artistically, with all the music that he's making, they just woke up a fucking beast that they haven't seen in a long time. Amazing. Antes de tudo, vamos ser honestos sobre onde o Drake tá hoje. Em números, ele ainda é absurdo. Streaming, shows, presença, o cara não some. Mas tem uma diferença enorme entre continuar famoso e continuar dominante, relevante. E já fazem alguns anos que a gente faz essa pergunta que cada vez parece ser mais clara. O Drake ainda é relevante de verdade ou ele só faz sucesso porque descobriu como farmar números? O curioso é que nos anos de ouro essa pergunta nem existia. Take Care, Nothing Was The Same, If You're Reading This, esses projetos não eram só hits. Você pode até não gostar, mas não tem como negar. Eles criaram a forma como a galera escutava a música, como os outros artistas faziam música e como o rap soava. O Drake criava a tendência, ele não seguia. E hoje a percepção é diferente, e percepção no rap, meu amigo, é tudo. O desgaste do Drake não veio de uma coisa só, foi meio que se acumulando. Ele viveu a sua fase dos álbuns longos demais, com 20, 25 faixas, onde claramente tinha metade do conteúdo sendo entregue. E foi aí que começou a aparecer um cansaço real. A galera ouvia, gostava, mas o clima que ficava era, tá bom, mas sabe aquele Drake de antes? I know way too many people here right now that I didn't know last year. Who the f are y'all? E tá ok que as pessoas falam isso de praticamente todos os artistas, mas depois veio a questão da autenticidade, que nunca saiu completamente do radar. A sombra do ghostwriting que nunca foi resolvida de forma convincente. Apesar de eu particularmente não achar essa uma questão relevante, porque vários outros artistas, ou praticamente todos, usam ghostwriters, então ao invés de criticar quem tem escritores, a gente só devia dar parabéns para quem não tem e escreve as próprias músicas. Bom, e aí vieram também as polêmicas, e apesar de serem várias, a treta com o Kendrick Lamar foi o ponto mais alto de todas, mas não de um jeito positivo, pelo menos não pro Drake. Não foi uma batalha onde o Drake saiu por cima, nem perto disso na verdade, e nem mostrou que é o melhor, como diz que é, ou sequer mostrou qualquer capacidade de competir liricamente contra o Kendrick. Foi uma batalha que expôs a vulnerabilidade do Drake, que mostrou que tinha gente disposta a desconstruir a imagem que ele passou anos criando, que os strings estavam escondendo, e mais importante, muita gente aceitou essa desconstrução de bom grado. E isso é diferente de simplesmente perder uma batalha de diss, isso é perder a narrativa. I'm on 'em tough. I'ma do my stuff. Why you trolling like a ain't you tired? Trying to strike a chord and it's probably A minor. Mas antes de dizer se Iceman pode mudar esse cenário e provar que quem criticou estava errado, tem uma coisa que eu preciso deixar clara. O problema da queda recente do Drake não é falta de qualidade, ele ainda faz músicas boas. Se não fizesse, não estaria quase sempre no top 10 ou 20 de artistas mais ouvidos do mundo. Ou não seria o artista com mais músicas acima de 1 bilhão de streams no Spotify. O problema é que tudo que ele faz hoje, ele já fazia 10 anos atrás e melhor. Ficou difícil sentir que ele precisava fazer aquela música, entende? E quando você deixa de trazer sentimento, você perde impacto. E quando você perde impacto, você ainda tem sucesso, mas não tem mais peso. E quando a gente fala de hip hop, não importa se a sua música é agradável, porque a gente não tá falando de pop. Se você não trouxer alguma mensagem com a sua voz, algo impactante ou até reflexivo, você não é relevante, não na cultura do rap. E relevância é o que separa um artista de um produto. E o Drake virou um produto muito eficiente. Previsível no melhor sentido comercial, mas perigosamente previsível no sentido artístico. Inclusive, não só o Drake, mas o mainstream do rap parece ter caído nessa preguiça. A gente tem nomes como 21 Savage, Lil Baby e Travis Scott no mesmo caminho do Drake. Eles lançam o álbum e a gente já sabe mais ou menos o que vai ter ou o que esperar.
E no caso do Drake, a gente sabe que vai ter o clássico hit de R&B, que vai rolar uma música mais introspectiva do tipo eu sou o melhor e me subestimam, oh yeah. E sabe que vai ter feat com algum artista hypado pra caramba, tipo o Wes The Kid. E tudo isso funciona, mas não impacta. E é aqui que a situação do Drake fica ainda mais complicada, porque o rap mudou, o foco foi para outro lado. Tem uma geração nova que não tem obrigação nenhuma de tratar o Drake como rei só porque ele foi o rei. Eles não viveram Take Care em tempo real, eles não sentiram o peso de Nothing Was The Same quando foi lançado. Para eles, o Drake é um artista gigante que existe na cena, e não uma referência que moldou tudo. E ao mesmo tempo, os artistas que ele ajudou a construir cresceram e criaram seus próprios mundos. Antes tudo meio que gerava em volta dele, agora a cena tá espalhada entre outros nomes. O rap não tá mais esperando o próximo movimento do Drake para saber para onde ir. Então o que Iceman precisa fazer vai além de ser um bom álbum, muito além. Para Iceman realmente mudar alguma coisa, ele precisa responder perguntas que o Drake evita há muitos anos. Ele precisa mostrar que ainda tem fome. Não fome de sucesso, isso ele claramente tem. Ele precisa mostrar fome de risco, de se expor a algo real, de fazer uma escolha que não é a mais segura, que não é o caminho que os dados de streaming sugerem, mas que é a verdadeira. O Drake precisa ser como um cara que chegou num impasse e escolheu o caminho mais difícil, não o caminho mais confortável, porque o público do rap perdoa muita coisa. E quando eu digo isso, vai por mim, é muita coisa mesmo. Mas o que o rap não perdoa é quando você tá manchando a alma da cultura. E algumas das decisões recentes do Drake, as respostas ao Kendrick, a postura pública e os projetos recentes têm sido muito abaixo para alguém do tamanho dele. E que sempre que pode, diz que é o melhor, mas que faz muito tempo que não consegue entregar um trabalho que prove isso. E Iceman precisaria chegar sem essa cara genérica dos últimos álbuns, sem a sensação de que foi feito para ser música fácil, para viralizar no TikTok. Bom, mas tem um detalhe que muda a conversa, e que eu acho que uma grande parte das pessoas que tá criticando o Drake tá deixando passar. O Drake ainda tem algo que a maioria dos artistas do rap nunca vai ter, que é a capacidade de fazer um álbum que atinge muitos públicos ao mesmo tempo sem precisar se explicar. Ele ainda faz isso melhor do que quase todo mundo. De novo, você gostando ou não, essa mistura de rap pop, trap e R&B foi o que fez o Drake ser o que ele é. E se Iceman puder trazer tudo isso com alguma inovação, não necessariamente pra cena, mas pro repertório hoje em dia limitado do Drake, com um pouco mais de profundidade que os projetos recentes não entregaram, o resultado pode surpreender até quem não tá esperando nada. Não porque ele vai recuperar a coroa com um grande momento heróico como se fosse um protagonista de anime, mas porque às vezes a relevância não se reconquista, ela se reconstrói, devagar, com consistência, com honestidade. E talvez seja exatamente por isso que Iceman importa tanto, não como ressurreição, mas como o primeiro passo de uma maratona. City tonight, walking around my head high. I saw bro end up pop out with them, but been dead riding gangsters headlines. It feels like nobody's there until you start giving out two tones. Agora, a grande questão é, Iceman vai salvar a carreira do Drake? A minha resposta sincera é, depende do que você entende por salvar. Se pra você salvar significa explodir em streams, dominar as plataformas e números, gerar meme e entrar em todas as playlists, sim, provavelmente vai acontecer. O Drake tem estrutura pra isso, tem base, tem alcance. Mas se salvar significar reconquistar o tipo de respeito que ele tinha quando o público do rap esperava cada projeto dele como um evento cultural, aí a resposta é mais complicada, porque esse tipo de respeito não vem de um álbum, vem de uma sequência, vem de consistência ao longo do tempo, de escolhas corajosas, de coragem pra mudar e de errar sem medo de manchar a imagem. O Drake tá num ponto da carreira onde qualquer coisa que ele faça vai ter um olhar torto. E isso é justo porque ele mesmo criou parte dessa situação. O Drake tava numa posição muito confortável antes de tudo com o Kendrick acontecer. Ele era literalmente o rei gordo sentado no trono, um trono de strings, que não deixava espaço para argumentação. Os números não mentiam, todo mundo sabia quem era o número 1, até que ele finalmente foi desafiado pelo Kendrick. E a gente viu que strings nem sempre dizem tudo. Talvez digam quem é o favorito, mas não o melhor. Só que por outro lado, se Iceman for genuinamente forte, se tiver músicas que falem de algo real, se tiver momentos que ninguém tá esperando, o impacto pode ser gigantesco. Justamente porque a expectativa tá muito baixa. E também é bom lembrar que o legado do Drake não vai ser definido por Iceman.
mas Iceman pode redefinir a percepção sobre o Drake. Pode ser o álbum que mostra que ele ainda tem o que dizer, ou pode ser o álbum que confirma que ele já falou tudo o que tinha pra falar e agora só tá repetindo com produção mais cara. Essa distinção é o que realmente tá em jogo. E é aí que eu te jogo essa questão. Você acha que o Drake ainda tem capacidade de fazer um projeto que mude o patamar dele dentro do rap? Ou a carreira dele já entrou numa fase onde o máximo que dá pra esperar é isso aí que a gente já conhece? Me fala nos comentários, bora trocar uma ideia. Quero saber de verdade o que você acha, porque essa é uma daquelas discussões que não tem resposta certa. Não pelo menos até ele lançar o álbum. E o que você tá pensando importa tanto quanto qualquer análise que eu possa fazer aqui. E você sabia que assim como o Drake, o Kanye também tá pra lançar um álbum que pode salvar ou afundar de vez a carreira dele? Se você quiser entender melhor essa história, é só clicar no vídeo que tá aparecendo aqui na tela. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Falou!